But since we are an international conference, we also wanted to have other perspectives. So we are very happy to have here someone from Sao Paulo, Valdair Ferreira Baladao, Traffic Planning and Project Deputy Director, and Walter has a degree in civil engineering by the University of Sao Paulo. He is deputy director of the traffic projects in the city of Sao Paulo. He has worked there for more than 45 years, a good amount of years, very long experience. He's worked in traffic engineering, and he's now the main responsible for the motorcycle project Blue Lane. He has been a leader in traffic management. He's been involved in different projects like marketing, road use education, always focusing in road safety and sustainability. It's a pleasure to have him with us, and we really want to know more because I think you have been pioneers with that project Faixa Azul, the Blue Lane. So you have the floor. Boa tarde a todos. Primeiramente, um agradecimento à Nesterdol e à DGT pelo convite e a participação no Congresso. Partindo do princípio que visão zero, nenhuma morte ou lesão grave é aceitável no trânsito, seres humanos cometem erros e o corpo humano é vulnerável. A Faixa Azul é um projeto experimental inovador que visa a redução de mortes e acidentes com severidade dos condutores de motociclistas, de motos. É baseado na visão zero e no sistema seguro. Esse projeto consiste em reorganizar os espaços viários, obtendo um tráfego mais seguro, conforto e principalmente reduzir o conflito entre a moto e o automóvel. Suas premissas foram observar o comportamento e hábitos do motociclista, delimitando o espaço que é usualmente utilizado nas situações de congestionamento, trazendo então mais conforto a todos os usuários sem comprometer a capacidade da via e prejudicar os demais usos, como o transporte público, a bicicleta e outros modais. So, thank you very much. We want to Direção General de Tráfico for our invitation. It's a pleasure to be here in this joint endeavor to improve the motorcycle safety. As Mr. Ferreira said, the Blue Lane is an experimental project that we are going into São Paulo. One important point, its premises was to observe the behavior and habits of motorcyclists. We will see forward what the situation in congestion situations. So, I want to highlight that in the year of the deployment of the first project in 2022, our National Secretariat of Traffic awarded this project as a winner. São alguns dados da cidade de São Paulo e eu quero aqui também mencionar que todos os dados, estudos, estão concentrados na cidade de São Paulo somente. É uma frota de aproximadamente 9 milhões de veículos, com 1,3 milhões de motos existentes hoje na cidade de São Paulo.
E desse total, as motocicletas são responsáveis por 33% dos acidentes envolvendo motos e o automóvel de 41,3%, ou seja, está muito próximo a moto do automóvel em relação aos acidentes que ocorrem. As we saw in the other countries, the motorcycle in the traffic accidents are a highlight. For your information, in 2022, Brazil has produced 1.3 million motorcycles. 92% of these motorcycles are above 300 cc. São Paulo City has about 1.3 million motorcycles. We have a 70% aumento since 2008. There's about a 15% of total fleet of our city. Ok. Somente um pouco dos tratamentos que foram elaborados e implantados na cidade de São Paulo e também em outros centros, grandes centros, eu acredito. O trem teve o tratamento e o metrô, junto com os trilhos, numa área segregada. O ciclista, através das ciclovias e ciclofaixas, também tem o seu espaço. O transporte coletivo, com as faixas e corredores exclusivas, também com seu espaço. O veículo organizado através de pinturas no solo e faixas delimitadas. Porém, a moto, ela disputa o espaço entre os veículos. Como vemos ali circundado, as motos tentando ultrapassagem numa situação bem difícil. So here we would like to show you that the train and the subway have their spaces, the cyclists too, and the motorcycles shares the space with the cars on the main highways. We highlighted the motorcycles where they go. So they go between the cars when the traffic is a congestion situation and honking their horn all the time. And there's a tension between the drivers and the motorcycles because many times motorcycles drives many aggressively. And we want to take care about this situation. Como foi comentado, o projeto prevê uma sinalização no solo, de forma reorganizando os espaços, sem alteração do hábito da moto, que sempre se procura circular entre a faixa 1 e 2 da via com canteiro central. Também não trazendo prejuízo ao transporte coletivo, é uma pista com 4 faixas, mais o transporte. Na segunda imagem, o ônibus está à esquerda, e então a faixa azul vai entre a faixa 2 e 3, e nunca junto ao ônibus ou um caminhão, que é muito risco de envolver um acidente quando a moto trafega junto a um veículo maior, como é o caso de um ônibus. Então, sempre buscando não mudar a configuração da via e reorganizar de forma que ele tenha o seu espaço mais seguro e mais confortável, para ambos os usos, tanto o automóvel como a moto. So, on the left, we can see the behavior of the motorcyclists. They usually use the space between lanes 1 and 2, between the cars. We want to organize that behavior. And to the right, we can see the bus lane on the left, and at lane 1 and lane 2. And between lane 2 and 3, we put the motorcycles to get this a little far from the biggest buses. Foi um projeto, por ser inovador, desconhecido, houve a participação de vários sindicatos, associações,
outros segmentos que também trabalham com moto e também o corpo operacional dos agentes de trânsito da cidade. Esses agentes são motociclistas que trabalham na operação do trânsito, então foi muito importante a participação deles, na medida que eles também sofrem o problema da moto no meio do trânsito. Então, com sugestões, também com alguns pontos que deveriam ser considerados no projeto e foram absorvidos ainda na época dos estudos, ainda na elaboração dos estudos das análises. This picture takes that we involved all the technicians, both engineering and both our operational technicians, to put them to talk and to get opinions. We involved to the motorcycle associations and motorcyclist unions to get their opinion and try to make the best with that all. Também tivemos a preocupação de experimentar o tipo de tinta que iria ser implantado com relação à aderência a questões de escorregamento, a pista molhada, a pista seca, a largura também, porque não tínhamos a ideia, mas não tínhamos a prática de concluir o projeto de uma forma que atendesse pelo menos uma média de motos que sempre são as menores, de 100 a 300 cilindradas, porém tem as maiores. Então, como vemos aqui, inclusive a participação das motos de serviços da cidade de São Paulo, uma situação bem próxima da realidade, e foi bastante benéfico toda essa participação e essa experiência que foi feita dentro do Centro de Treinamento de Educação da Companhia de Engenharia de Tráfego em São Paulo. So we took special attention and we developed a paint horizontal signaling with the manufacturers to get the appropriate sign, and we take operational tests about the width of the lane, and this is our traffic education training center. Antes da implantação e durante foi feita ampla divulgação através da mídia, redes sociais, faixas na pista, painéis, banners e outros segmentos também, de forma que toda a população conhecesse o projeto, dado a novidade que iria se implantar numa pista, uma nova sinalização para um novo uso, onde deveria haver uma uniformidade e um respeito entre ambos os modais, e não mais como hoje funciona e circulam numa via que não tem a faixa azul. Due to the innovative characteristic of this project, we get a big disclosure campaign to take information to all the users of our streets. Também tivemos a preocupação de implantar placas, chamadas placas educativas, para que alertasse o início da faixa azul em determinado trecho de uma via, o término, também a atenção por parte do motorista do automóvel e também da moto, que ambos se respeitassem para que houvesse, que conseguíssemos o objetivo, que era reduzir mortes e acidentes com severidade. Como eu disse no início, todas essas placas foram implantadas de formas a ajudar, a auxiliar na compreensão de ambos os condutores. So this is the specially designed signs, traffic signs, that we designed just for this project due to its innovative characteristic. Ok.
É um projeto que iniciou com uma via, posteriormente implantamos na segunda, totalizando 22 quilômetros. Depois, na sequência, mais 8 vias, totalizando 90 quilômetros, que hoje estão implantados na cidade de São Paulo. Tem, dentro do plano de meta da Prefeitura, vamos chegar até dezembro de 2024 com 200 quilômetros. Este projeto está dentro de um plano maior, que seria criar vias conectadas, de forma que a moto não mais use somente uma ou duas vias que normalmente utilizam, e sim vai utilizar o espaço, uma via com a faixa azul, onde ele vai ter mais segurança e vai chegar primeiro. Ele não vai ser mais necessário a disputa com outros veículos, que muitas vezes, além do acidente, atrasa a viagem. Então, com a faixa azul, tem um plano que pretendemos ampliar. Numa cidade com 20 mil quilômetros de viário, 200 quilômetros é muito pouco, mas já é o começo e os resultados são bastante positivos. So we have the São Paulo city map. On the left, we have the actual situation. We have deployed 19 kilometers of the faixa azul, the blue lane. The first of the deployment was on January 2002, and since then we could reduce the severity of the injuries. On the right map is our aiming to the end of 2024 that reaches to 200 kilometers. À esquerda, a primeira foto, podemos ver uma via com a faixa azul implantada, com taxas também refletivas, onde à noite, principalmente, ela tem uma refletividade sob a luz do veículo e da moto, e que tem um grande benefício em favor da segurança. Segunda foto é um tratamento onde eu tenho uma conversão à esquerda, onde a faixa da esquerda interrompe ou vai continuamente, mas que não haja a ultrapassagem do veículo para não ter o acidente com a moto. Então, essa sinalização, onde tem o X, o veículo ainda pode ultrapassar a faixa azul, porém, a partir de um ponto, ele tem a linha contínua onde proíbe a ultrapassagem. Então, ele não pode mais entrar à esquerda, ele vai ter que ir até o próximo retorno. Então, é uma sinalização que foi criada exatamente para esta finalidade, onde tem as conversões e é um ponto, um trecho de conflito maior entre o veículo e a moto. E aqui, desculpe, a terceira é apenas uma, onde posso notar uma conversão. Aqui ele ainda pode fazer, mas ele tem 2 faixas, então não dá risco, 3 faixas, então ele pode ir em frente. So this picture shows to you on the left the special design signs. We use blue reflectives on the car lights to highlight the blue line. On the other 2 pictures, we have the blue line crossed that indicates an area of conflict with cars. So both motorcycles and drivers must take more attention to change their lanes. Não? Ok. Foto, a faixa da esquerda interrompe, então onde está vindo a faixa azul seria interrompido. Então criamos também uma sinalização de forma que a faixa azul não sofre descontinuidade e há um zebrado aqui com algum dispositivo para o veículo não vir em frente. Então a faixa azul está preservada nesses locais onde você tem a conversão. Esta foto mostra bem um lado da via que tem a faixa azul, organizado, todos na faixa,
sem conflito. E aqui a gente pode ver, no outro sentido, ainda não foi implantado, as motos disputando os espaços, como é normal em toda a cidade, em todo o país. E a gente vê, então, a diferença entre a faixa azul e a pista no sentido contrário, onde não tem a faixa azul. So in these pictures, we can see a solution for left conversation, for continuity of the blue lane. In the left picture, we have the two hands of the same way. We can see the motorcycles running by the blue lane on the right, and in the left we can see the motorcycles disputing its spaces between the cars and at all the spaces that are empty. Apenas detalhe do projeto, onde aquela situação, esse trecho ainda pode fazer, nesse trecho não mais para o veículo que vai fazer a conversão, assim como o outro sentido. Então é uma sinalização nova que foi criada para preservar a segurança do motociclista em relação ao automóvel. So this is a project view of the image that we saw before. On the left turning, we have the continuity of the blue lane on a U-turn. Também foram feitas várias pesquisas com o motociclista e com o condutor do automóvel. Quase 97% de aprovação por parte do motociclista e 87% por parte do motorista. Ou seja, ambos acreditam no projeto e verificaram que há um benefício não só para a moto, mas também para o veículo, na medida que o motorista, melhorou a visibilidade, ele não tem mais aquela dificuldade de enxergar a moto, que muitas das vezes está do lado, e desta forma ele consegue uma disciplina do espaço de forma que possa trafegar. E eu gostaria de lembrar que a moto, esta faixa, ela não é exclusiva para a moto. O veículo pode ultrapassar com cuidado, não é uma motofaixa, é uma sinalização de um espaço para a moto, mas não é exclusiva da moto. So this we run an opinion poll. We constantly do this opinion poll to measure what the opinion between the drivers and the motorcyclists, and we got these results proving that we are going to the right way. We must highlight that the blue lane isn't exclusively used for motorcycles. Cars still can change lanes up the blue lane without having any fine, but they must pay more attention for that signaling. Right. Ok? É uma equação que nós obtemos do DENIT. DENIT é um Departamento Nacional de Trânsito do Brasil, e também em diversas teses acadêmicas, chamado taxa de severidade, onde eu, utilizando sinistro com vítima, sem vítima, acidentes com pedestre, volumes, acidentes fatais, trechos, e eu obtenho aqui um cálculo que eu posso fazer um comparativo da moto fora da faixa azul e a moto na faixa azul, ok? Então, ela é um comparativo do risco, quanto aumenta o risco do que está fora e do que está dentro da faixa. E aqui nós podemos ver na Avenida 23 de Maio, que é uma avenida de grande circulação de veículos. Essa avenida, ela passa por hora 2.000 motos por hora,
e um volume bem alto com transporte coletivo. A gente vê que é, em média, 50% o risco fora do que dentro da faixa. Já na Avenida dos Bandeirantes, que é uma via com características mais críticas, com transporte, com caminhões, é uma via que liga a Baixada Santista, a portuária, região portuária, praticamente 75% é o risco a mais, onde não tem a faixa azul. So we take injury severity rate, where we see the number of accidents with victims, without victims, with pedestrians, and the number of fatal accidents. And we took it all in a formula that we can calculate a severity rate for the sections that we deployed the blue lane. So 23 of May Avenue, it's a avenue in São Paulo that we have a traffic of about 2,000 motorcycles per hour, and that we can see a reducing about 50% of the injury severity rate. And Avenida dos Bandeirantes, we have a different kind of traffic. We have a lot of trucks there, and there we can see a reduction of about 75% of the severity rate in the accidents. Uma foto de uma grande avenida na cidade de São Paulo, demonstrando ambos os lados com a faixa azul. E já concluindo, gostaria de comentar um dado importante. A primeira faixa azul foi implantado aproximadamente 2 anos e 4 meses. A segunda tem 1 ano e meio. As demais estão com 5 meses. E neste tempo todo, 0 mortes. 0. A Avenida dos Bandeirantes nós tivemos em 20 meses 10 óbitos, só motociclista. Então, e também os acidentes com gravidade reduziram quase a 100%. Os acidentes são sempre de baixa severidade, o que é muito bom. A nossa proposta inicial era para a redução de 30% em acidentes e mortes. Alcançamos um número muito maior. Então foi muito bom, está sendo um projeto muito positivo, e com os 200 quilômetros, com certeza vai avançar na redução de mortes e acidentes graves, que é um benefício para todos. So we are getting to the end. We want to highlight that the first blue lane was deployed on the January 22, and since that we could reach no deaths in this lane, and the 90 kilometers that we have already deployed in São Paulo, about 6 months, we have no deaths too. And more than this, we could reduce the severity of the injuries, that's the accidents when it's happened. We aimed initially with the project to reduce about 30% of the injuries and deaths, but we are collecting great results with this program. So this is it. We want to thank you. Sorry for the time. Thank you all. Thank you. Bueno, pues muchísimas gracias. Thank you very much. So far, Sao Paulo, it was such an interesting presentation that I wouldn't. I decided not to interrupt it. It's a really innovative experience, and we're running out of time, but. Nevertheless, I feel like raising very in short answers, very short questions. So, I think it's obvious after your presentation, but positive or negative conclusion after your experience?
positive, I guess. By now, ele perguntou sobre as conclusões positivas ou negativas. Eu posso responder direto? Não, pode. By now, we are having positive conclusions because our expectations were spurred by this project. We got an experiment with about 20 kilometers initially, and now we are aiming to deploy 200 kilometers in São Paulo, building a transportation net for the motorcyclists to go to the far east of the city, to west, and from south to north. There's an important issue about the motorcyclist deaths in São Paulo too, as we saw in the many other countries, and we are looking to take care about that. Okay. If you were to start this project again, what would you do different from you did at the beginning? Ele está falando, se a gente começasse o projeto de novo, o que faríamos de diferente? Se começasse... O projeto novamente, o que faria de diferente? Acho que não está. Ok? Gostaria de comentar duas situações. Anos atrás, nós implantamos em São Paulo 2 corredores, a motofaixa na pista, e não deu certo. Nós tivemos vários acidentes, inclusive com pedestre, e tivemos que desativar. Passaram-se os anos, com o aumento de morte, acidentes graves, e sempre estando, apesar de outras ações forem implantadas, mas não resolveriam, não tinha dados positivos das ações. O projeto Faixa Azul, ele foi instituído após uma série de problemas que nós tivemos, inclusive manifestações de sindicatos motociclistas, e o que faríamos a seguir seria aperfeiçoar, porque as características de cada via, elas não são iguais, elas têm diferenças. E aí nós precisamos estudar os pontos de forma que atenda à segurança do motociclista. E outra questão, foi falado hoje, é a questão da fiscalização. É importante, principalmente no início da implantação. O motociclista tem, ele acha que a tendência de aumentar a velocidade, porque ele tem um espaço livre, e a tendência é aumentar. Depois ele começa a repensar e sabe que muitas vezes a moto, ele corre muito e se arrisca para chegar no seu destino no tempo que é necessário. Quando ele tem esse espaço, ele sabe que ele vai chegar sem nenhuma interrupção. Então esta é uma grande vantagem do projeto. Então seria observações em pontos, melhorar a questão também da luminosidade, às vezes da via noturna, às vezes tem dificuldade. Então todos esses aspectos aí poderíamos mencionar em estar ajustando um projeto que até agora está dando muito certo. He said about to take care about some points of the blue lane deployment we have on the main streets of São Paulo, taking care about some points about the infrastructure, not about the traffic by itself. Some points that needs more public illumination, or some points that needs changing of the lanes and the infrastructure in general. We also have done 2 years before another experience that were exclusively lanes for motorcycles that are in the left of the streets, and this experiment didn't
went well because the behavior of the motorcyclists and even the pedestrians that do not wait for the green light to cross the street, and we have some problems with that experience, and we have to stop it. And today with the blue lane, that's the different characteristics. We took in consideration the behavior of the motorcyclists that already exists, and we think that this is a key point to by now, the success of the project. And we're completely out of time, and risking the health of my colleague, Laura, I will raise one final question, which is, and very shortly, please, since you have these positive conclusions, you think this solution should be extended in other cities, even in other countries? You think this solution is really useful for other cities in other countries, and even, for instance, for European cities? We think that the main point is to look to the behavior of the motorcyclists. In São Paulo, we have a 1.3 million fleet of motorcycles, and they have a particularly behavior in the traffic. So we take a lot of care about this behavior, and we think that yes, it can be deployed in other cities, but the traffic engineers must include the motorcyclists and associations and even unions to hear from them what's the problem, because sometimes the engineer that is behind in your desktop don't leave the problem, and we take care about this. We take these people to explain about the problem and try to deploy it the best way possible.